Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 16 a seguir. Aos nossos queridos, amados irmãos que nos acompanham de casa, através da Ebenezer Oficial, e Deus te abençoe e continue orando e faça também o seu pedido de oração e compartilhe a palavra com mais alguém, Deus vai te abençoar. Lucas capítulo 14, versículo 16, quem encontrou, diga eu encontrei. Então nós vamos ler. Porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o teu servo dizer aos convidados, vinde, e já está preparado. E todos a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que haja por escusado. E o outro disse, comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-lo, rogo que me hajas por escusado. E o outro disse, casei, portanto não posso ir. E então voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor, e aquele pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos, pelos valados e força a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, então, voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrece o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou seus irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Senhor Deus, tua palavra é clara, tua palavra, meu Deus, é verdadeira, e nós precisamos a cada dia aprender com o Senhor, pois o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa direção, o Senhor é o nosso guia poderoso e forte para nos ensinar a trilhar na tua presença. Eu sei que não é fácil, meu Deus, servir ao Senhor, não é brincadeira estar na tua presença, fazendo a obra do Senhor, porque o mundo e o inferno muitas das vezes têm se levantado contra a tua igreja, mas o Senhor tem nos sustentado debaixo das tuas mãos poderosas. Por isso, meu Pai, se alguém está desanimado, se alguém me ouve por algum motivo, Pai, está entristecido, que ele possa entender que para servir o Senhor nós temos que nos dispor e estar disponível para o Senhor sempre, em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Nesta palavra bem conhecida por todos nós, onde fala da parábola da grande ceia, nós vemos algo importante, interessante sendo falado aqui nestes versículos que nós lemos. Pois a ceia estava preparada, o rei, o dono da festa, mandou que convidasse bastante pessoas e pessoas foram convidadas. Mas quando o servo sai a convidar, nós conhecemos a história, diz que a cada um ali começou a se desculpar, a excusar-se. E então a Bíblia vai dizer que voltando depois de muitas pessoas desculparem, o rei, o dono da festa, ficou indignado. Então ele manda buscar naquelas vias, nos bairros daquela cidade,
nas vielas daquela cidade, todos os que tinham necessidade, coxos, mancos, aleijados, e ele disse: tragam. E o servo fez, e ele disse: ainda há lugar, feito como está, como o Senhor pediu, mas ainda há lugar. E ele disse: obrigue a entrar, porque eu quero a casa cheia. E ele vai dizer no final do versículo que nós lemos: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nós estamos vivendo em um tempo muito difícil acerca de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque fazer algo pelo reino não é fácil. Fazer a obra de Deus não é simplesmente a gente vir de casa e sentar no banco da igreja e ouvir a palavra. É muito mais do que isso. Fazer a obra de Deus e prestar serviço para o reino de Deus é muito mais do que nós orarmos, consagrarmos, é muito mais do que isso. E quando a gente percebe o Senhor falando aqui conosco através dessa palavra, a gente vê que cada um tinha uma desculpa, vamos dizer aquela desculpa esfarrapada, aquela desculpa que não cola, aquela desculpa que todo mundo é aquele jeitinho, vamos dizer, brasileiro. Mas para Deus não existe desculpas, porque o Senhor, Ele conhece a cada um de nós. O Senhor sabe quem verdadeiramente está disponível ou não. Mas o Senhor, Ele nos deu a grande e a maior oportunidade de fazer a mais excelente obra que até os anjos gostariam de fazer, mas Ele concedeu a nós, seres humanos. Para muitos fazer a obra pode ser um peso, para muitos pode ser um fardo pesado, difícil, mas para quem verdadeiramente serve a Deus com excelência, sabe que Ele faz isso com alegria e disposição no coração. Não é peso, não é fardo, é privilégio. Você poder fazer a obra do grande rei é privilégio. Então nós vemos que a palavra de Deus, Ele vai nos dizer que nós entendemos que a vida ela é feita de quê? De escolhas. A vida é feita de escolha. Quando escolhemos algo, sem perceber, estaremos abrindo mão de outra coisa. Quando você escolhe algo, automaticamente você abre mão de outras coisas. Entende por que muitos diziam: comprei o boi, casei? Por quê? Porque a pessoa, para abrir mão de algo, para tomar uma decisão, e a pessoa escolher fazer algo, ele vai ter que abrir mão de outras coisas, porque não dá para fazer tudo no mesmo tempo. Ou nós decidimos fazer, ou nós não vamos fazer. Então começaram a desculpar um ao outro, dizendo que não dava porque tinha casado, comprou junta de bois. E hoje nós vivemos um tempo onde há muitas desculpas, irmãos, aonde cada pessoa diz que não pôde fazer por causa disso, ou por causa daquilo, por causa do filho, por causa daquilo e aquilo e outro, e muitas das vezes isso não cola mais. Então nós precisamos entender que quando o assunto é o reino de Deus, precisamos aprender uma coisa aqui importante, segundo a palavra que nós lemos, que não somos escolhidos por Deus pela nossa capacidade. Ninguém é escolhido por Deus pela sua capacidade, porque nós vivemos um tempo hoje de pessoas talentosas e pessoas capacitadas. Você olha para um casal, você olha para um irmão, você olha para um jovem e diz: esse jovem tem capacidade, esse jovem maneja bem demais a palavra de Deus, esta pessoa tem talento, essa igreja é uma igreja cheia de talento, glória a Deus. Mas o que nós precisamos entender, que Deus não escolhe capacitados, Deus chama pessoas disponíveis.
Não adianta ter capacidade, ter talento, pregar bonito e não ter disponibilidade. Era o que estava acontecendo aqui. Pessoas foram escolhidas para que fizesse esta obra, mas cada uma delas tinha uma desculpa. Então coloca isso no seu coração. Você pode até não ter grandes capacidades, mas se você tem disponibilidade para a obra de Deus, você está no caminho certo. Porque até mesmo quem capacita é quem? É Deus. Não adianta eu ser um homem usado e não ter tempo. Não adianta eu ser uma pessoa que quando eu oro, Deus cura, liberta, transforma, e eu não ter tempo para o reino de Deus. Então nós entendemos que quando nós escolhemos fazer algo, nós teremos que automaticamente abrir mão de outras coisas. Não dá para servir o reino e continuar servindo a família, o trabalho, tudo lá fora no mesmo tempo, porque é essa a questão que muitos preferem dizer: não dá, não posso, não vou fazer, estou muito ocupado, estou muito atarefado. Essa parábola aqui, quando conta algumas coisas interessantes aqui, só está querendo demonstrar o que nós estamos vivendo na realidade de hoje. Uma realidade onde as pessoas acham que até têm capacidade, são pessoas que quando ver alguém fazer, falam: olha aí como é que faz desse jeito, se fosse eu fazia de outro jeito. Tem até visão ampla, mas não tem tempo, não tem disponibilidade. Deus não vai usar quem é capacitado, Deus vai usar quem é disponível para Ele. Coloca isso no coração. Não adianta a gente ter talentos, manejar bem, ter excelência naquilo que a gente vai fazer, mas na verdade nós não temos tempo para Deus. Vamos ter tempo para todas as coisas nessa vida, menos para o Senhor. Para o reino de Deus é só a sobra, é só o restinho que sobra. E será que é assim que o reino de Deus será servido por nós? Claro que não. Pastor, mas nós temos a nossa... Ninguém está falando isso aqui. É alguém que se decidiu, se organizou, se programou para fazer a vontade do Senhor e fazer da melhor forma possível. Então nós vemos que tem outras parábolas que vai dizer em Mateus 22:14 o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando a gente lê esse versículo, parece que Jesus está fazendo a acepção de pessoa, não é? Muitos são chamados e poucos são os que são escolhidos. Agora entenda bem o que eu vou dizer. Jesus aqui não está fazendo acepção de pessoa. O que Jesus está dizendo, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, é porque Jesus está querendo dizer que nem todos estão à disposição. Ele chama. A Bíblia diz que lançando a rede, ele traz grande quantidade de peixe, mas de repente começa a fazer a separação e o número de peixes que veio na rede se tornou pouco. Por quê? Porque muitos são chamados, mas são poucos que são escolhidos. Nós podemos dizer, muitos são usados, muitos são capacitados, mas poucos são os que estão disponíveis para Deus usar. Deus quer usar, Deus quer fazer uma grande obra, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar disponível para Deus nos usar. E nós vamos falar aqui de alguns pontos importantes para que nós venhamos ser usados pelo Senhor e fazer a obra de Deus com excelência. Primeira coisa que precisamos ter, nós precisamos estar disponível a Deus. Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está lá em Mateus capítulo 9, 37. Então a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então entenda que Deus quer usar as pessoas, porque o mundo aí fora está pronto para receber a palavra de Deus. Mas quando Deus busca alguém para que possa usar nesta obra, não está encontrando.
Chama para o evangelismo para você ver quem é que está disponível. Chama para a oração para você ver quem verdadeiramente está disponível. Agora chama para a festa, vai lotar. Chama para o clube, vai lotar. Chama para ir para as baladas aí, as festividades, até lá no mundo lá fora, crente no meio do povo pulando igual pipoca. Mas chama para fazer a obra de Deus, passar uma noite em oração, e em busca das almas não encontra ninguém. Então o Senhor está dizendo: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, são poucos aqueles que estão disponíveis para que Deus então venha usar de forma extraordinária. Então as pessoas querem ser usadas, querem ser cheias do Espírito Santo, mas para quê? A Bíblia diz que muitos pedem mal, porque pedem para gastar nos seus próprios deleites. E isso não é viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus, ainda que Deus te abençoe, mas tem um foco, tem um objetivo, tem algo de Deus que vai ser feito através daquela vitória que Ele vai te entregar. Nós não podemos pedir Deus só para nos satisfazer, para encher o nosso ego, não. Temos que estar disponível sempre para que Deus venha usar essa ferramenta que sou eu e você. Mas naquele tempo o rei convidou e muitos começaram a se desculpar. E hoje, essa grande realidade que acontece em nossos dias, também está acontecendo, porque muitos não estar disponível para Deus por conta do trabalho, dos negócios, da família e assim sucessivamente. Muita coisa, tem muita coisa que impede a obra de Deus ser realizada. E a gente vê a necessidade e a gente busca, olha, e muitas das vezes a gente não encontra pessoas disponíveis. Tem muita gente boa, tem. Esse é o grande problema. Tem muita gente boa num lugar só, mas disponibilidade para quando vai enviar para qualquer obra, não tem. Quando você fala assim, olha, nós precisamos de um obreiro para ir lá para o São José, se você falar, o povo muitas das vezes cala e ninguém fala nada. Falta obreiros para a seara. Mas a Bíblia diz que nós devemos rogar a Deus para que envie ceifeiros para esta grande seara, porque quem vai enviar, quem vai levantar é Deus. Na parábola que lemos, Jesus deixou claro que todas essas justificativas são meras desculpas, quando usadas para recusar o convite do rei para envolver com o reino. Então a parábola é bem clara, são pessoas dando desculpa, se justificando com coisas que não têm fundamento, porque a mesa está preparada, o banquete está pronto. Deus quer usar você, Deus quer usar os jovens, Deus quer usar os pastores, os obreiros, mas é preciso se dispor, porque senão ninguém faz, irmão. Ninguém tem tempo, ninguém tem disponibilidade. Esse é o grande problema. É muito talento, é muita gente sendo usada, mas quando se trata de compromisso e responsabilidade, muitos não querem aceitar. É muito triste, mas muitos cristãos que receberam os dons e talento, olha aí, muitos cristãos que receberam os dons, os talentos, enterraram. Isso é triste, saber que a pessoa tem dons e talentos, porque Deus entregou a cada um, mas muitos enterraram, pois utilizá-lo no reino de Deus exige renúncia de lazer, de certos prazeres terrenos. Porque tem talento, mas para usar o talento é preciso tempo, preparação
e disponibilidade. Então, aí se alguém tem talento, se alguém é cheio do Espírito Santo, mas essa pessoa, ele precisa entender que isso vai exigir dele o quê? Renúncia. Não pode muitas das vezes participar dos lazeres. Olha, está acontecendo isso, aquilo, para mim não dá, porque eu estou ocupado na obra de Deus. E se eu aceitar essa oportunidade, esse posicionamento, eu não vou poder mais ir ao clube, ir numa festinha, ir nisso, naquilo, porque a Bíblia é bem clara que aquele que quiser seguir a Ele, esse vai ter que renunciar. Esse vai ter que deixar de viver as suas próprias vontades, porque a Bíblia está dizendo no começo, onde nós lemos aqui, o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Entendamos que esse versículo está dizendo o quê? Se alguém vier a mim, não aborrecer por quê? Chega, é só obra, é só igreja. Você vai aborrecer a mulher, mas não tem mais tempo para mim, é só o reino de Deus, é só a casa de Deus, é a obra de Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para a mãe. A Bíblia diz que se não aborrecer, não pode ser meu discípulo. E por fim a Bíblia vai dizer ainda, e também a sua própria vida. Vai ter momento que você vai falar assim: não dá mais, está difícil, meu Deus, eu preciso dar um tempo. Mas você não pode parar, porque ser discípulo de Jesus é deixar tudo para fazer a vontade e servir o reino de Deus. A Bíblia é clara quando Jesus disse: olha, as raposas têm os seus ninhos e os covis, nem as aves têm o seu ninho, a raposa tem os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Isso é evangelho, isso é obra. Mas hoje não, hoje a gente brinca, a gente faz, a gente desfruta e tem um tempinho de qualquer maneira para Jesus. Isso não é servir ao reino de Deus. Servir o reino de Deus é você se dedicar, é você buscar, é você estar disposto, e você está dizendo: eu estou pronto, eu quero fazer, eu estou fazendo tão pouco para a obra de Deus, Jesus, me dá condição para mim fazer um pouco mais. Mas tem gente que está tão estarrafado, tão inchado, achando que já está fazendo demais, dizendo: estou cansado de fazer essa obra, fazer a obra. Vem para a igreja e vai para casa, vem para a igreja e vem para casa. E as almas precisando de uma palavra dizendo: Jesus te ama. Quero lhe convidar para ir ao culto hoje. Irmão, vamos abrir o olho, porque aquele que entregou nas nossas mãos a obra, um dia vai requerer das nossas mãos também. Ser discípulo de Jesus não é fácil, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Vamos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Todos recusaram, todos fizeram pouco caso do banquete preparado. A Bíblia está dizendo aqui uma referência às mansões celestiais, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, e se eu preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus já preparou o grande banquete, está tudo preparado. Mas se nós ficar focado nas coisas dessa terra, dessa vida, e priorizar essas coisas, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Então, faça tudo, mas priorize o reino de Deus, porque aqui você vai cansar, você vai se fadigar, você vai correr, vai cansar, vai prostrar, e no final, quando tudo estiver encerrando, quando as vistas começar a escurecer e chegar o dia da partida, você vai olhar, eu vou olhar e vamos dizer: eu perdi muito tempo com tantas coisas que não valem nada. Tudo
tudo isso é vaidade. Quantas oportunidades eu tinha e não abracei. Quantas oportunidades de portas se abriram e eu virei as costas e fiz de conta que não estava vendo. Um dia, irmão, muitos vão correr e se lamentar e dizer: meu Deus, por que eu não fiz a obra com mais perfeição? É desse jeito. Nós estamos vivendo esta realidade. Então a Bíblia diz que muitos hoje têm talento, como está em Mateus 25, do 14 ao 30, fala da parábola dos talentos. Então um moço viajou, dono daquela terra, entregou talentos. A um deu 5, a outro ele entregou 2 e a outro 1. A Bíblia diz que o que tinha 5 multiplicou mais 5, ou seja, estava disponível. O outro tinha 2 e multiplicou mais 2, estava disponível. Mas o que tinha 1 não fez. A Bíblia diz que ele enterra o talento. Deus não chama capacitado, Deus chama pessoas disponíveis. Disponíveis para fazer a obra de Deus. Não adianta ter talento e enterrar. Não adianta ter capacidade e não fazer nada. Você está na Assembleia de Deus Ebenezer, é só um título, é só uma denominação, é só um CNPJ. Você é a igreja, o corpo vivo de Cristo. Jesus não vem buscar título de igreja, Jesus vem buscar um povo que trabalha de dia e de noite em prol do reino de Deus. Está achando difícil? Difícil foi a cruz que Jesus carregou por nós, sem reclamar e nem abrir a boca. Está achando que você está sendo humilhado, desprezado? Você ainda não leu a história de Cristo, o quanto Ele sofreu por amar a mim e a você. Você não ouviu falar do discípulo que foram uns cerrados ao meio, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram degolados ao fio da espada e não negaram o nome de Jesus, mas ficaram firmes, dizendo: eu vou até o fim. Aí o crente hoje tem conforto, tem tudo. Tem até um ar condicionado, um ar para soprar, refrigerar o lugar onde está, e se não tiver muito bom, ele já reclama. Essa igreja está insuportável aqui, ficar aqui. Que tipo de discípulo é esse? Discípulo come farinha seca dando glória. Discípulo passa na prova, mas dando glória. Discípulo, pode acontecer o que for, ele continua dizendo: eu não abro mão, porque eu estou aqui para cumprir a obra que eu vou fazer para Jesus. Mas está cheio desses problemas hoje. E aí o pastor traz uma palavra, o pastor, o anjo da igreja, faz uma cobrança e muitos acham ruim. Não aceito isso, eu vivo a minha vida. Pode viver, você não é discípulo. Você nunca foi discípulo. Porque discípulo que é discípulo serve ao mestre. Discípulo que é discípulo serve ao Senhor com dignidade. E se mandar ir, ele vai. Se mandar vir, ele vem. Esse é o discípulo que Deus quer usar. Não é o discípulo que faz biquinho, faz carinha feia e muda de igreja para mudar de lugar para ver o que vai acontecer. Não é assim que Deus te chamou. Um dia aquele que entregou o talento nas minhas mãos vai vir para acertar a conta. Pois ele estava dizendo aqui: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados que não quiseram vir ao convite, não provarão da minha ceia. Quer o céu, mas não quer renunciar.
quer o céu, mas quer continuar vivendo como o mundo vive, quer o céu, mas não quer pagar preço, quer o céu, quer a bênção do Senhor, mas não quer fazer nada pelo reino de Deus. Agora, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que quando o Senhor chegou naquele último e ele enterrou o talento, a Bíblia vai dizer que, olhando para ele, disse: servo mau e negligente. Não sabe que eu colho aonde não plantei? É o que Deus faz, irmão. Deus, Ele colhe aonde não plantou. E por que não multiplicou o que eu te entreguei? Mas tem gente achando que a obra de Deus é de qualquer maneira. Tem gente achando que a obra de Deus é oba-oba, vão quebrar a cara. Porque o dono da obra vai vir acertar conta com cada um de nós. Não é cada um de vocês, não, é cada um de nós. E cada um vão prestar conta diante de Deus. E naquele dia não vai ter como se desculpar dizendo que casou, que fez isso, que fez aquilo, que era aquilo outro. Não, ele vai requerer das mãos de cada um de nós a obra que ele entregou para nós fazer. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, aí é um problema de cada um. Nós não podemos trocar o reino de Deus por qualquer coisa. Nós não podemos trocar o reino de Deus por qualquer coisa que não vale nada, irmão. Porque o que tem nesse mundo aí não vale nada. Um culto como esse aqui, muitos não vêm por causa de um jogo de futebol. Está desse jeito aqui, por quê? Porque preferem estar esperando, porque tem até como vir e depois assistir o que quiser, mas prefere ficar lá torcendo, observando, acompanhando, parte por parte, e ali para um lado e para o outro. São pessoas que saltam quando faz um gol, grita quando faz o gol, mas dentro da obra de Deus estão mudos, sem fazer nada. Agora imagina como é que está o coração de Deus. Porque você olhando aqui esse rei, ele se indignou, ele ficou furioso. Agora eu imagino como é que está Deus nesse momento, olhando para a face da terra e vendo tanta negligência, tantas pessoas que não têm mais disponibilidade para o reino de Deus. Ainda diz que é crente, ainda diz que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, mas troca Jesus por qualquer coisa. Então aquele moço: Senhor, tu és homem rigoroso. E hoje nós vivemos essa realidade. Tem muita gente dizendo: para fazer de qualquer jeito eu não faço. Mentira. Não faz porque não quer abandonar o mundo, não quer abandonar os seus prazeres para estar dedicado fazendo a obra de Deus. Essa é a verdade. Nós não temos que maquiar nada, nós temos que falar a verdade crua e nua. É como dizia o povo antigo: doa em quem doer. É melhor você falar a verdade, e se você se arrepender, se nós nos arrependermos, nós vamos alcançar o céu um dia, do que a gente viver enganado, iludido, e quando chegar lá ele vai olhar assim e falar: não te conheço não. Quem é você? Eu sou aquele lá que ia nos cultos, lá da Ebenezer, lá da Madureira, da Ciclana. Não te conheço não. Você, meu discípulo? Não te conheço. É porque hoje virou moda ser crente, né? Tem até os crentes light agora, os crentes diferenciados, os crentes modernos. Existe aí um cristianismo que a pessoa tem igreja para todo gosto, para todo tipo de público. Porque é bom a gente chegar aqui e falar: olha, irmão, Jesus vai abrir a porta, vai te abençoar, Deus vai trazer promessas e promessas. Não, mas também é bom a gente falar que Jesus Cristo requer de cada um de nós, e nós teremos que prestar conta com Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, uma coisa interessante também que nós precisamos é estar disponível para Deus quando Ele quiser. Será que nós estamos disponíveis quando Deus quiser?
Será que eu e você estamos disponíveis quando Deus precisa de cada um de nós? Por quê? Porque muitos cristãos acham que estar disponível para Deus é orar, ler a Bíblia, vir ao culto, e isso aí não é disposição. É muito mais além do que isso. Porque estar disponível para Deus, isso aí, você orar, você ler Bíblia, isso é essencial, isso é maravilhoso na vida cristã, mas não nos torna de fato disponível para Deus. Quantos cristãos estão dentro das igrejas locais, anos, e quando são convidados a trabalhar para o reino, dizem que irão, mas nunca vai. E aí, quem está disponível? Eu levanto a mão, todo mundo aí fala assim, preciso de uma obra tal, para mim não dá, para mim também não dá. Dizem que vão e não vão. É o que aconteceu em Mateus 21, 28 a 31, que o pai tinha 2 filhos, chegou num, falou, filho, vai trabalhar na vinha hoje? Aí um olhou e disse assim, eu não vou não, não vou não. Aí ele chegou no outro e disse, filho, vai trabalhar na vinha hoje? No seu segundo filho, ele disse assim, eu vou, pode deixar que eu vou. Mas o que disse que não ia, arrependeu e foi. Mas o que disse que ia, não foi. Entende que tem muita gente dizendo que vai fazer e não faz. Tem muita gente levantando a mão, se responsabilizando, orando, e quando um pregador usa aqui o momento e diz, levanta a mão e repita comigo, Senhor Jesus, eu estou disponível para a tua obra, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Nós estamos falando aquilo que não estamos fazendo, e estamos nos tornando pessoas inúteis diante da presença de Deus. Precisamos entender que para ser discípulo não é fácil. Para ser discípulo, você vai muitas das vezes ser incompreendido, ser atacado, ser ignorado, mas você não vai desistir, vai continuar clamando, vai continuar buscando. Você vai se sentir, muitas das vezes você vai vir arrastado, sem forças físicas ou espiritual para chegar, mas Deus vai te trazer e vai te renovar. Porque ser discípulo é renúncia, é o mundo dizendo vem, e você diz não posso, é a proposta chegando e você dizendo eu não posso aceitar, é o inimigo armando o seu banquete, ou seja, o seu prato, e você olhando dizendo não posso. Todo dia o inimigo vem para tentar tirar-nos da presença de Deus, mas é você que diz não. É você que diz, eu não quero, eu sou um discípulo de Jesus. Ei, larga esse negócio de glorificar esse Deus. Você diz, eu não posso. A Bíblia diz em Isaías 6, versículo 8, que a voz do Senhor vai dizer, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a Bíblia vai dizer, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Terá que tem alguém nessa noite, Deus olhando de cima e perguntando a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós? Aí alguém vai levantar indisposto e dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. É esse o verdadeiro discípulo de Jesus. São exatamente o filho da parábola que nós lemos aqui, que dizia que ia e não foi. Mas quando nós lemos a passagem de Isaías, nós vamos ver alguém dizendo, eis-me aqui. Deus procura disponíveis que dizem, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, faça e cumpra em mim a sua vontade, o teu querer. Isso é difícil, irmão. Eu vou ser crente, mas do meu jeito é fácil. Eu vou ser crente, mas vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia, é fácil. Mas o crente, o verdadeiro discípulo, ele renuncia tudo por amor a Cristo. E a Bíblia diz no começo, se eu não deixar pai, mãe, filho,
E aí diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então você precisa levar a sua cruz. E que cruz é essa? É as suas responsabilidades, é o seu compromisso. Alguém pode até não te entender, mas você sabe o peso que está sobre os seus ombros. Alguém pode até querer tentar te tirar do foco, da direção, mas você sabe da sua responsabilidade. Você diz: eu não posso parar. Moço, larga isso tudo para lá. Você não precisa disso, você pode viver bem, mas eu fui chamado por Jesus. O apóstolo Paulo, como ser humano, você acha que muitas das vezes ele não sentiu fraqueza, dores, angústia? Sentiu. E ele dizia que ele estava algemado com Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que aonde ele está, Jesus está junto. O verdadeiro discípulo é aquele que ele tenta fugir para um lado ou para o outro, mas onde ele está, Deus está. E se ele está em cima, Deus está. Se ele está embaixo, Deus está. Aonde ele estiver, Deus está e não tem como escapar. Aí ele dizia assim: eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando a gente serve a Deus, rejeitando as propostas do Senhor, virando as costas, ou seja, desprezando fazer o que o reino de Deus nos pede, é fácil, irmão. Mas quando você ouve a voz de Deus e Ele diz: faça, e você vai lá e faz. Cumpra, você vai lá e cumpre. Continue, você está continuando. É isso que é ser um verdadeiro cristão na presença de Deus. Está disposto a assumir compromisso. Isso aqui a gente até pode encerrar nessa parte aqui. Está disposto a assumir compromisso. A Bíblia diz em Lucas 14:33 assim: e todo aquele que quer ser discípulo precisa renunciar tudo o que possui. Se não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A Bíblia não está dizendo, você pode renunciar a algumas coisas. Olha aí. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a algumas coisas, tudo, se não renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. A Bíblia não tem meio termo. Agora, se você for um discípulo de verdade, se você andar empenhado com a verdade, você pode ter certeza, ainda que você não tenha capacidades que muitos tenham, Deus vai te capacitar para que essa obra aconteça. Você pode ter certeza que vai ser um menino que vai derrubar o gigante. Você pode ter certeza que você vai ser como Davi, um pequeno menino que vai derrubar o gigante. Você pode ser como um pequeno José que vai se tornar governador do Egito, porque quando há disponibilidade, Deus usa, Deus levanta e Deus faz. O problema não está em Deus, está em nós. A culpa não é do Senhor, é nossa, porque se nós colocarmos à disposição do Senhor, Ele vai te usar, Ele vai te encher, Ele vai liberar autoridade e poder, para quando você passar e estender as mãos, ou colocarem as mãos, os milagres vão acontecer para a glória de Deus, e vidas vão ser libertas e transformadas. Apocalipse 3, verso 1 e 2, quando é endereçada as cartas a João, as igrejas da Ásia Menor, de Apocalipse 3, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: é o anjo que está em Sardes, escreve isto e diz aos 7 Espíritos de Deus e às 7 estrelas: eu sei as tuas obras, e que tem nome de que vive e está misericórdia. Eu sei as tuas obras.
Ou alguém acha que Deus é como criança que põe pirulito na boca e engana ele? Ou acha que Deus é como o pastor Roberto, e você chega, inventa uma desculpa ou conta uma mentirinha mais ou menos, e passa e fica tudo certo. Eu conheço as tuas obras. Tem nomes que vives, mas está morto. Deus sabe quem tem vida. Larga esse negócio de querer consertar, enganar, fazer alguma coisa aí para camuflar, porque Deus ninguém engana não. O dono da obra está chegando, e é naquele dia o que vai ser de pessoas dizendo: meu Deus, tem misericórdia, me perdoa, eu não podia ter feito isso. E ele vai ver tudo que ele fez, tudo que ele não quis fazer, apresentado diante dele naquele momento. Vai abrir o telão e vai mostrar: olha aí o que você estava fazendo quando dizia que não podia fazer a obra de Deus. Olha aí o que você estava fazendo quando os irmãos estavam na rua evangelizando, quando o culto estava acontecendo. Olha onde é que você estava. Que tipo de discípulo é esse? Dentro da igreja, no meio da multidão, se alegrava, pulava, mas lá fora fazia tudo diferente daquilo que a palavra ensina. Deus vai requerer das nossas mãos. É tempo de responsabilidade, é tempo de colocar-se no prumo de Jeová, porque assim como foi no dia dos profetas, Deus está descendo o seu prumo, e se não tiver no lugar, vai ter que ficar. É tempo da igreja despertar. E o versículo 2 diz: olha aí, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Se a obra é feita de qualquer maneira, Deus não recebe, irmão. A irmã pregou aqui falando sobre o que Caim ofereceu para Deus e o que Abel ofereceu. E Deus recebe o sacrifício de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Tem muita gente achando que Deus vai receber resto. Tem gente achando que está enganando Deus. Meu Deus! Nós precisamos tomar cuidado, porque tem muita gente que as obras não são perfeitas diante de Deus, e Deus é um Deus de excelência, Ele é um Deus maior, Ele é um Deus grande, um Deus que tem poder. A Bíblia diz que o seu trono está no céu, e os teus pés faz estrado da terra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando fizeres, faça com dedicação, quando orares, ore com fervor, quando louvares, louve com perfeição, quando pregares, pregue com amor, porque Ele sonda todas as coisas. Ele sonda. Tem em nome de que está vivo, está morto, misericórdia. Talvez esses sejam maiores dos motivos pelos quais tão poucos cristãos têm interesse em estar trabalhando para o reino de Deus. Assumir um compromisso. Isso é difícil, é isso. Porque quando se fala de assumir compromisso, quando chama para a responsabilidade, fala: senta aí. Ser crente é assim, 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 assim. Vou procurar uma igreja mais light aí. Uma igrejinha que vai massagear, vai compactuar com o pecado que eu cometi, vai passar a mão por cima e vai dizer que eu estou certo porque meu dízimo é meio alto na igreja. Aí o pastor vai ficar na minha mão. Ei, irmão, não existe isso. Porque tem gente se medindo pela capacidade que ele acha que tem, não tem nada. Porque a obra de Deus precisa ser feita com excelência, com compromisso, com responsabilidade. É igual um rapaz está aí querendo namorar a moça, ou vice-versa. Aí os pais chegam: senta aí. Aqui é assim, 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 assim. Ou a moça chega e diz: aqui ó, não vai acontecer nada antes do casamento. Aí o cara, ó, porque ninguém quer ter compromisso.
Aí chega no emprego, aí todo mundo fala que faz do jeito que quer, trabalha. Aí quando chega o patrão, coloca lá o chefe, o mestre, fala, ó, aqui é assim, assim, assim. Serve? Não, para mim não serve, vai embora. Porque não quer compromisso. Quer até estar no trabalho, mas não quer responsabilidade. Aí é fácil, irmão. É da forma, aconteceu, o pastor se vira para lá. Que tipo de discípulo é esse? Que tipo de responsabilidade e compromisso é? Aconteceu lá com o irmão, lá com a igreja, eu não tenho nada a ver com a igreja, eu não sou pastor de igreja. Cadê a sua responsabilidade, o seu compromisso como um discípulo de Jesus? Cadê a nossa, não, se vira fulano, não, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade maior é com o Senhor e ela vai abranger todas as coisas, vai acontecer. De fato, o texto deixa claro, se quisermos seguir Jesus, os passos de Jesus, precisamos renunciar tudo o que nós temos. Não é fácil você ser incompreendido pelos familiares, pelos amigos, pelos parentes. Sumiu, nunca mais, virou crente agora, ficou bobo. É assim que eles falam. Agora virou crente, que eles falam assim, virou, né? Virou crente agora, ficou bobo. Mas não é, irmão. É porque a responsabilidade, o compromisso que você abraçou, o mundo não vai conseguir andar do seu lado, porque você está focado em fazer uma grande obra para o Rei dos Reis. Muitos cristãos até sentem vontade de trabalhar para o reino de Deus, mas quando conhecem os critérios e as responsabilidades, acabam recusando. Tem gente que tem vontade, pastor, é o meu sonho, fazer a obra de Deus. Eu tenho uma vontade de ser pregador, tenho uma vontade de ser um professor de escola bíblica dominical, mas aí quando traz ele para o lugar certo e diz, só que aqui existe critério e aqui tem que haver responsabilidade. Aí para ele olha assim e fala, não, para mim não dá não, porque logo ele pensa em muitas coisas que ele está fazendo e que vai ter que deixar, aí não quer. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos entender isso, que se nós vamos fazer a obra de Deus, nós temos que fazer ela com excelência e compromisso. Por quê? Porque nós entendemos que a obra que Deus entregou nas nossas mãos, quem vai fazer ela tem que ser igual ao Deus que ele serve, um Deus de excelência, um Deus de compromisso, um Deus de responsabilidade. O Deus que nós servimos não é um Deus qualquer não, irmão. Ou você acha que o Deus que você serve é o Deus que dorme enquanto você fraqueja? Não, a Bíblia diz que Ele não pestaneja, Ele não dorme, Ele não te abandona, Ele não me abandona. Mesmo que nós venhamos estar fugindo da presença dEle, Ele continua de braços abertos para nos receber. Mas entenda, para ser discípulo, nós temos que renunciar a muita coisa. E assim como foi daquele jovem rico, alguém conta e prega e diz, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e venha me siga. Ele disse não, saiu entristecido daquele lugar. E se hoje Jesus fizesse isso com a gente? Olha, vende tudo que tu tens e segue. Tem gente que deixa a igreja porque tem que dizimar. Quando a igreja traz para a responsabilidade, diz, irmão, você é um obreiro, tem que dizimar, seu nome está fora da lista lá dos dizimistas, dos ofertantes. Seu nome não está no caderno do dizimista. O que aconteceu? Opa, eu vou sair dessa igreja, estão pedindo 10% do meu salário. Aí imagina Jesus pedindo tudo que aquele moço tinha, ele tinha diversas propriedades. Aí os discípulos dizem, como é difícil um rico entrar no reino do céu. Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus não existe impossibilidades. Para Deus não existe obra que Ele não possa fazer. O que Deus precisa é de um coração contrito, quebrantado, disposto a fazer a obra de Deus.
Às vezes a gente está na obra, a gente preocupa muito com pessoas que são gabaritadas, pessoas que são selecionadas, pessoas de uma postura diferente, e nós acabamos perdendo muito com isso, porque os que têm disposição ficam esquecidos. Quando só os estrelismo que quer aparecer, fica no altar, e se não prega, fica com biquinho, reclama, pastor está de marcação comigo, porque já tem 3 meses, né? 3 meses, isso é marcação, você está aqui para servir a Deus ou o homem? Você é um discípulo, ou o que é? Porque a seara é grande, agora aqui dentro não vai dar. Aqui tem 10, 20 obreiros, como é que coloca 20 obreiros para pregar no mês? Não tem como. Aí as coisas que precisam ser feitas na igreja, ninguém quer fazer. Aí a irmã vem na oração, não tem ninguém para orar na oração, mas quer pregar no altar. O irmão vai servir a sopa, ajudar no evangelismo, ninguém quer ir, mas quer pregar, quer cantar. E quando cantar, se a igreja não der glória e vir junto, ele fica bravo. Mas essa igreja está fria. Tem gente que é assim, não tem responsabilidade, não tem compromisso com a obra de Deus, mas pega microfone e quer bater, quer cobrar, quer exigir, quer pôr a igreja quer doutrinar a igreja, quando ele, na verdade, ele vem uma vez e outra. Então não há disponibilidade. E Jesus está dizendo nessa noite, irmãos, que nós precisamos nos comportar diferente, olhar mais diferente. Olha bem aqui, nós já vamos estar encerrando. O Deus que servimos é um Deus de excelência. A conclusão diz: os disponíveis, Deus procura os disponíveis e não os capacitados. Verdadeiramente, ser usado por Deus em sua obra é um grande privilégio, não é verdade? A pessoa ser usada é bom demais. Olha, até fogo desce do céu. Mas Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, o que a Bíblia vai dizer? Porque o nosso desejo, escuta o que eu vou falar e a gente encerra. O nosso desejo, irmão Walter, auxiliar Walter, é ser usado. A gente quer ser usado a qualquer preço. A gente vai fazer o que for, mas a gente quer ser usado. Para quando entrar na igreja, o fulano fala, vai derramando azeite aí, ó. Entrou a labareda de fogo, entrou a boca de Jeová. Aí o cara fica inchado, mas a Bíblia diz: muitos naquele dia dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. O outro, 23, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Então, melhor ser usado, todo mundo quer, mas melhor do que ser usado é ser aprovado por Deus. Porque o que adianta aí? O fogo descia, vidas era curada, liberta e desaprovado, sem compromisso, sem responsabilidade. Porque o mundo que nós estamos vivendo está cheio de pessoas irresponsáveis, apresentam ser ovelhas, mas não são. Dizem ser pastores, mas não são, são mercenários. Dizem ser ovelhas, são bodes. Só que o Deus soberano, que os olhos dele, em Provérbios 15, versículo 3 diz: e os olhos do Senhor estão por todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Os olhos de Deus estão como chama de fogo, e Deus está observando cada um de nós. Então, melhor do que ser usado é você ser aprovado por Deus. E quando Deus te aprovar, Ele vai te usar. Então não preocupa com esse negócio: eu vou chegar na igreja, eu tenho que ser usado. Não, queira ser aprovado por Ele. Senhor, eu preciso ser melhor, eu preciso ser diferente, eu quero fazer com excelência.
me ajuda, meu Deus, me dá direção, e Deus vai começar a te usar, Deus vai começar a mover a sua vida. E quem olhava e desprezava, olha, rapaz, quem diria? Mas tem muita gente vivendo essa realidade, porque iniquidade é o pecado constante. Porque tem gente assim, ó, que ele acostumou com o pecado e ele pratica ele todo dia, todo dia, todo dia. Aí Deus está dizendo: você que pratica a iniquidade, porque pecar qualquer um peca, mas tem gente que está anestesiado, vivendo distante de Deus, achando que é um discípulo de Jesus e não é. Então vamos fazer com excelência, porque o banquete está preparado, e Jesus quer usar cada jovem, cada obreiro, cada pastor, mas nós precisamos nos dispor na presença de Deus. Muitas das vezes você vai ter vontade de ir e não vai poder ir por causa da obra de Deus. Muitas das vezes você vai ter que renunciar muita coisa para que o nome do Senhor seja glorificado e uma alma seja salva e liberta para a glória de Deus. Vamos ficar nesse momento de pé, e que Deus possa usar cada um aqui, mas de forma aprovada. Eu quero dizer para você que você é especial. Você pode estar aqui nessa noite como um chamado, mas talvez muitos aqui, eu sei que tem muitos que foram escolhidos por Deus, porque já entendeu estar disponível para o Senhor, já entendeu que não dá para ficar sem poder obedecer e ouvir a voz do Espírito Santo. Então nesse momento, fecha os teus olhos e ora agora, fala com Deus, como você tem feito a obra de Deus, como é que você tem realizado a obra do Senhor, e Jesus está voltando. Meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, e sabemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, e se não é a Tua presença em nossas vidas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Meu Deus, estamos vivendo momentos difíceis, de frieza, onde as pessoas têm trocado qualquer coisa, meu Deus, de poder estar na Tua presença. Meu Deus, mas nós devemos buscar em primeiro lugar, diz a Tua palavra, o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Meu Deus, nessa noite eu oro, e eu sei que a seara é muito grande, eu sei, Pai, que o projeto da Assembleia de Deus Ebenezer é grande, mas muitas das vezes falta capacitadas pessoas, meu Deus, que estejam prontas, pessoas que estejam disponíveis, porque meu Pai, nesses dias, muitos, meu Pai, estão ocupados com muitas coisas, muitos têm dado prioridade a tantas coisas, e têm trazido somente um pouquinho, ou talvez quase nada na Tua presença, mas que nessa noite o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê capacidade de continuar fazendo a Tua obra. Não nos deixa enfraquecer na caminhada, não nos deixa, meu Pai, olhar para esse mundo e esquecer, meu Pai, daquilo que é tão importante, porque o Senhor tem uma mesa preparada na presença dos nossos adversários, e o Senhor vai ungir-nos com o Teu óleo, e o nosso cálice vai transbordar, e o cálice vai transbordar, vai derramar o azeite, vai derramar a unção, a graça, o poder, porque aquele que decide viver a Tua presença pode até, meu Deus, passar por prova, luta, dificuldade, mas ele se transborda de poder na Tua presença, e isso, Pai, traz-nos força, traz-nos vigor, traz-nos fortaleza. Por isso eu oro e apresento a Tua noiva, eu apresento a Tua igreja, e que o Senhor, meu Deus, nos dê sabedoria, para que nós venhamos fazer o melhor para o Senhor, entregar o melhor para Ti, que nós venhamos doar o melhor que nós temos na Tua presença, porque o Senhor é o Deus que merece o melhor. Pai, nos dá sabedoria, força e revestimento, para nós continuarmos levando a Tua palavra, é o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.